Fala pessoal, todos bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você receber todas as notícias, informações, análises, estatísticas, tudo do mundo da bola aí na palma da sua mão. É gratuito, você faz o download tanto para Android quanto para iOS, não importa qual o seu celular, e recebe tudo aí gratuitamente no aplicativo do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. E você também pode acompanhar o futebol alemão, né? A Bundesliga de graça. Então baixe já o OneFootball, o link está na descrição desse vídeo. Primeiro, galera, vamos informar, né, sobre o Eric Pulgar, ele que acabou tendo uma entorse no tornozelo, no amistoso, na seleção chilena, né, e vai acabar desfalcando o Flamengo nos próximos 10 dias. É uma lesão que foi avaliada pelo departamento médico do Flamengo como leve/moderada, então com isso tem ali uma previsão de 10 dias afastado o Eric Pulgar para se recuperar dessa entorse no tornozelo. Vou deixar um convite para vocês, para que hoje, então, às 8 horas da noite, tenha a nossa live dos membros. Então, a galera aí que é membro da nossa categoria ofensivo terá essa oportunidade de participar aqui com a gente por vídeo, né? Fazer uma live pra gente resenhar e papear. Você que não é membro, é inscrito, mas quer participar, manda sua pergunta, manda sua opinião, manda aí seus comentários, chega junto com a gente para fazer essa live que começa, então, hoje, 8 horas. Anota aí o nosso compromisso, então, na sua agenda. Bom, galera, vamos falar sobre um aspecto que, inclusive, eu falei sobre no finalzinho do vídeo, não quis tomar muito tempo de vocês ontem no vídeo, senão vai ficar muito grande, e assim a gente conseguir desenvolver o tema com mais tranquilidade, que é sobre esse suposto declínio, né, do Flamengo, esse suposto queda de rendimento do Flamengo próximo a essa reta final do campeonato. É lógico que há preocupação do torcedor do Flamengo, né, em virtude que tá chegando uma decisão de Copa do Brasil, tá chegando uma histórica decisão de Copa Libertadores, e obviamente passa por aquele medo, né, passa por aquele receio, né, de você chegar e não conseguir o resultado. Então, obviamente, tem essa questão do declínio, e eu encerrei o vídeo de ontem sendo objetivo, e vamos tentar ser o mais objetivo possível, falando que pra mim não existe esse tal desse declínio, em aspas, técnico, esse declínio tático, muito pelo contrário, beleza? Então, assim, o que acontece? Na minha opinião, eu acho que a galera a grande maioria vai entender com facilidade, pra mim não há um declínio técnico, pra mim não há um declínio tático do Flamengo. Para mim, há um declínio, se assim a gente pode dizer, que eu nem chamo de declínio, eu chamo de cálculo comportamental. É comportamental. Porque basta vocês verem qual foi o último jogo importante, de caráter importante, que o Flamengo jogou. Jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo fez um grande jogo, o Flamengo era um jogo muito importante, protocolarmente o jogo da volta era um jogo protocolar, e esse Flamengo, durante toda essa temporada, ele está acostumado, ele está ambientado, ele se sente... banalizou o jogar por protocolo, jogar por jogar, aquela famosa atuação protocolar. Quantas vezes a gente já falou isso? Então no jogo da volta estava um resultado já garantido, então o Flamengo foi tranquilo. O jogo contra o São Paulo aí sim, foi superior ao Flamengo, mas o Flamengo vence o São Paulo por 3-1, aí no jogo da volta também mais jogo, e esses jogos de Campeonato Brasileiro, que já ficou muito explícito pela comissão, pelo departamento do futebol do Flamengo, não valem nada. Vocês quererem comprometimento desse grupo de jogadores do Flamengo em jogos que não valem nada, vocês estão muito iludidos. Porque esses jogadores, eles já demonstraram, sim, é escancarado que existe uma seleção de jogos, conscientemente ou inconscientemente, que eles jogam ou não jogam. Mas isso desde ao longo da temporada. Desde quando começa lá atrás com o terrível Paulo Souza, o Flamengo, naquela zona que era um Flamengo que estava buscando ainda o seu caminho, né, com grandes problemas. Ele fez um excelente jogo contra o Palmeiras, ele fez um excelente jogo contra o Atlético Mineiro, ele fez um excelente jogo no Maracanã contra o São Paulo, fazia alguns jogos no Maracanã, mas esses principais na Libertadores, esses jogos, ele fez bons jogos. Só que esse mesmo Flamengo que era capaz de fazer um bom jogo contra Palmeiras, jogos mais midiáticos, Atlético Mineiro, decisão do Supercopa de São Paulo, na semana seguinte, quando enfrentavam Altos do Piauí, eles faziam um jogo patético. Então isso já está muito intrínseco nesse grupo do Flamengo para essa temporada. Seleciona quais são os jogos que exigem mais comportamento, quais são os jogos de maior concentração. Não é à toa que a gente vê o Flamengo em jogos protocolares sendo desconcentrado. Não estou querendo dizer, talvez tenha passando uma falsa impressão ao torcedor, quem está acompanhando a gente, ou uma presunção. Então o Flamengo quando perde é porque ele escolheu perder. O Flamengo, não é isso que eu estou falando. Não é isso. Até porque o Flamengo fez um jogo sério contra o São Paulo e ele só não perdeu por
incompetência do São Paulo, porque o Flamengo foi inferior. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas que, nitidamente, a questão comportamental, ela é diferente. Isso aí ficou evidente. Então isso ficou evidente. Então, quando existe o Flamengo das Copas e o Flamengo do Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo ainda brigava, o time reserva conseguia render. O time reserva, né? Eu tô falando de comportamental. Mas quando ficou claro, quando virava a chave que não dava, é protocolar, gente. Entra em campo por entrar em campo, assim. Eles não entram em campo para perder. Mas só que possivelmente a preparação para esse jogo é uma preparação meio dispersa. Não? Os caras não estão desmotivados. Os caras não estão estimulados àquele jogo. E este Flamengo, ele tem vários exemplos que tem jogos que não tá com o engajamento que tem que estar. E com isso, naturalmente, a atuação ela vai abaixo. Mas por que acontece isso? Começa lá de cima. Por causa da cobrança, ou melhor, da falta de cobrança. É lá de cima. Então, pro ano que vem não tem como cravar nada. Para este ano, apesar de, desde a chegada do Dorival, o Flamengo teve algumas mudanças, né, no elenco, saiu alguns jogadores importantes, algumas saídas, vão sair ainda, mas o ambiente, ele é moldado desta forma. O ambiente do Flamengo ele é moldado de fatores novos que conseguem, dar uma agilizada, precisa do animador de festa de criança, pra criançada ficar alegrinha, curtir a festa, mas depois acabou. E é por isso, inclusive, vamos lá, vocês acham que o Dorival ele assume o Flamengo do Paulo Souza, sem tempo pra treinar? E ele pega o quê? Uma varinha mágica do Dorival Diola, ele dá um cliquinho assim na cabeça de todo mundo, aí todo mundo começa a acertar passe de 3 metros, começa a jogar bem, começa a vencer do nada, porque o Dorival ele é um mágico. Sério, alguém ainda pensa hoje que futebolisticamente, pra quem não conhece, é impossível um time que não treina evoluir de uma hora pra outra, é muito do querer. O próprio Dorival já falou isso várias vezes. O próprio Dorival já falou sobre o comportamento do grupo que precisaria mudar, o comportamento, né, os jogadores aceitarem. Ele já falou isso. Você acha realmente que o Dorival é o David Copperfield, que ele chegou magicamente sem tempo para treino e fez o time jogar e assim, vambora? Então, assim, essa ingenuidade pode ser a mesma ingenuidade hoje tá transformando em preocupação para a decisão da Libertadores. Esse time já comprovou que jogos grandes, em jogos que valem na concepção deles, que não é Campeonato Brasileiro, eles acabam dando conta do recado. Então, para a decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians e para a decisão, sobretudo da decisão da Copa Libertadores, tranquilo que não haverá esse declínio. O Flamengo pode perder na bola, pode perder na técnica, na tática, no físico. Agora, na questão comportamental, esse time ele já mostrou que quando ele quer, ele faz uma partida como aquela, uma partida grandiosa. Aquilo é um comportamento histórico, grandioso, como fez contra o Atlético Mineiro, no Inferno. Aquilo ali não é normal. Aquela postura daquele time não é normal. E aí vocês veem como vai mudando, né? Como a postura vai mudando. Não é à toa que o último grande jogo do Flamengo, quando a gente tenta trazer assim um Flamengo, é o jogo contra o Vélez na semifinal, no jogo de ida na Copa Libertadores. É quando esse time buscava alguma coisa. Então fica muito claro que esse time ele precisa, né? Ele precisa de ânimos, né, motivações rápidas que eles vão dar conta do recado. E não é à toa que esse time está tão acostumado, o ambiente do Flamengo ele é tão vicioso de troca de técnico. Porque o que é a troca de técnico? É a aposta no fator novo. E muitas das vezes ela funciona. Como funcionou com o Renato, como funcionou com o Dorival Júnior, porque o Flamengo está acostumado com o fator novo. E o fator novo, ele te dá de imediato essa mudança. E eles têm uma mudança comportamental quando há um fator novo. O Flamengo, é claro que ele tem uma estrutura, e a minha crítica é essa. O Flamengo, ele tem a estrutura e tem, né, a ambição de um time que vai ficar com um técnico, deveria ficar com ele com 3, 4 anos. Muito longe da realidade. Muito longe da realidade. A realidade de hoje, com as peças que estão hoje, com as lideranças que estão hoje, com esse ambiente que é hoje, eu não sei como é que vai ser no que vem, com novas lideranças, com novas referências, de hoje, precisa de técnico de 4 em 4 meses, que eles conseguem estimular esses caras ao dar um resultado imediato, porque qualidade eles têm, eles conseguem dar qualidade, eles precisam estarem motivados, eles precisam estarem inclinados a conseguir um resultado. Tem vezes que precisa mais do que a técnica que eles têm e a tática, que qualquer treinador pode impor a eles. Precisa mais daquela questão comportamental, daquela questão motivacional. E aí eles, conscientemente ou inconscientemente, eles selecionam. E o que me preocupa sobre essa seleção comportamental é que, infelizmente, o futebol ele não é um videogame. Apesar do Flamengo parecer que tem um interruptor, que ele fala hoje vai, hoje não. Hoje a gente vai jogar, hoje aqui, vamos ver o que a gente vai fazer. Apesar do Flamengo dar essa impressão, o dia a dia não é assim. Então, se você não dá valor
ao jogo do final de semana, se você trata como mais um jogo, possivelmente, durante a semana, você vai fazer como se fosse mais um treino. E o seu corpo, ele acostuma. E aí sim, é difícil você do nada virar uma chave, conseguir treinar bem, conseguir treinar forte, conseguir treinar concentrado. É só isso, é o corpo não se acostumar. Mas fora disso, podem aguardar atuações, já digo, atuações ridículas contra o América Mineiro, atuações ridículas contra o Santos, atuações ridículas do Cuiabá. Esses jogos de Campeonato Brasileiro, sobretudo que serão fora de casa, pode anotar, esse time já provou e já comprovou que ele tem um interruptor quando ele acha interessante, quando ele quer ligar ou quando ele acha interessante deixar desligado. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, um abração, tchau, tchau.